Então, sobrefusão, né? Você vai retirando o calor do líquido, a temperatura do líquido vai baixando. Quando chegar na temperatura de solidificação, o natural é ele solidificar. E aí, se você continuar retirando o calor, aí você resfria ele no estado sólido. Por exemplo, você quer fazer gelo, né? Vai receber visita, tal, quer ter gelinho, põe água no congelador. O congelador começa a retirar calor da água, a temperatura da água vai baixando. Zero é a temperatura de solidificação. Se você continuar retirando o calor da água, que está zero, ela começa a solidificar. Solidificou tudo, virou gelo. Continua retirando o calor, a temperatura do gelo vai baixar. Isso é o normal. Só que em determinadas situações a gente consegue enganar o líquido, tá? Então, se você está resfriando o líquido, o normal seria, ao chegar na temperatura de solidificação, o normal seria ele solidificar. Mas se você resfriar o líquido bem devagarzinho, sem agitar, você consegue deixar o líquido, ainda líquido, abaixo da temperatura de solidificação, tá? E a gente fala que ele está em sobrefusão ou superfusão. Você já deve ter visto isso com cerveja. Você tira a cerveja do congelador, ela está líquida, na hora que você dá uma agitadinha nela, parte dela solidifica, tá? Então ela estava líquida abaixo da temperatura de solidificação. E aí quando você agita, ela retorna para a temperatura de solidificação ao mesmo tempo em que parte dela solidifica. E aí se você continuar retirando o calor, o que vai acontecer? Ela vai solidificar tudo, né? O restante solidifica, e aí se você continuar retirando o calor, aí você está resfriando ela agora no estado sólido. Beleza? Eu vou mostrar um videozinho para vocês disso acontecendo, tá? É bem comum cerveja, já aconteceu comigo com água, garrafinha d'água, eu ia tomar, eu abri, parte dela congelou. Bom, para a prova, como é que isso pode cair na prova? Então vai cair, provavelmente, pode cair para calcular qual é a massa que solidifica quando você agitar, tá? Então vamos equacionar essa bagaça aqui, ó. Você comparar os dois gráficos, o de cima ou de baixo, a diferença está nesse trecho aqui, né? Concorda comigo ou não? Nesse trechinho aqui, a curva ficou na horizontal e nesse trecho desceu, tá? Bom, e aí é o seguinte, onde é que a gente lê? Então vou chamar aqui, ó, vou chamar aqui de A para C e aqui de A para B. Onde é que eu leio quantidade de calor neste gráfico? Não é na abscissa? É, tá. Então é aqui que eu leio quantidade de calor. Então olha só, a quantidade de calor desse trecho é essa aqui, concorda? A quantidade de calor desse trecho aqui no estado sólido é essa aqui na horizontal. Então a quantidade de calor desse trecho de A para C é essa medida aqui mesmo, né? A para C, tá? Então essa quantidade de calor aqui de A para C, se você reparar, é a mesma quantidade de calor de A para B. Para esse trecho de A para B, onde é que eu leio a quantidade de calor desse trecho? Não é nesse eixo? Tal? Vocês concordam comigo que a quantidade de calor aqui, né, desse trecho aqui na horizontal é exatamente igual a essa, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou igualar o Q de A para C, eu igualo ao Q de A para B. Tudo bem? Bom, então vamos com calma. Quem que é a quantidade de calor de A para C? De A para C é a solidificação. Espera aí, mas é a solidificação de todo o líquido, todo ou apenas um pedaço? De A para C, apenas uma parte, tá? Então, o Q de A para C é a solidificação de parte do líquido, não é tudo, é parte. E quem que é a quantidade de calor de A para B? A para B é esse trechinho aqui, né? E aqui você está fazendo o quê? Você está resfriando o líquido a uma temperatura abaixo da temperatura de solidificação. Você está resfriando o líquido em sobrefusão. Então, o QAB é o resfriamento do líquido em sobrefusão. Muito bom. Próximo passo. Como é que eu faço? Como é que é a quantidade de calor quando eu tenho uma mudança de estado? O Q da solidificação é mudança de estado, é M vezes L. Então, esse Q aqui, eu vou abrir como a massa que solidifica vezes o calor latente de solidificação. Muito bom. E aqui, o resfriamento
né, de A para B. Resfriamento é variação de temperatura, usa que macete, tá? Então, aqui nesse trecho de A para B, é o que macete, é a massa do líquido, vezes o calor específico do líquido, vezes a variação de temperatura quando vai de A para B. A temperatura em A é a temperatura de solidificação, e a temperatura em B é a temperatura de sobrefusão. Então, a variação é a final, temperatura de sobrefusão, menos a temperatura inicial do trecho, que é a temperatura de solidificação. Tá, gente? Então, quando cair sobrefusão, você não vai deduzir a fórmula, que é o que eu fiz aqui agora. Desencana da dedução. Tu vai direto para a formulinha. Portanto, tem que decorar a formulinha, tá? Então, vamos lá. O que é cada letrinha aqui, ó? Isso aqui é a massa que solidifica. Aqui é o calor latente de solidificação. Aqui é a massa do líquido, o calor específico do líquido. Θ, SF, é a temperatura de sobrefusão, tá? Temperatura de sobrefusão. E o θsol é a temperatura de solidificação. Beleza? Então, quando cair o exercíciozinho, a gente vai direto para a formulinha. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Quer dar um print aí nesse slide? Bom, vamos fazer um exercíciozinho que vai ficar claro para vocês entenderem, tá? Então, o que você tem que saber de sobrefusão? A fórmula. Decore essa formulinha aqui, tá? Vamos lá. O exercício é esse aqui, ó, caiu na Unifesp. Ele diz assim: sobrefusão é o fenômeno em que o líquido permanece nesse estado a uma temperatura inferior à temperatura de solidificação para a correspondente pressão. Esse fenômeno pode ocorrer quando um líquido cede calor lentamente sem que sofra agitação. Agitado, parte do líquido solidifica, liberando calor para o restante, até que o equilíbrio térmico seja atingido na temperatura de solidificação para a respectiva pressão. Até aqui, ele explicou para você o que é sobrefusão, tá certo? O exercício começa agora. Considere uma massa de 100 gramas de água em sobrefusão a temperatura de menos 10. A gente sabe que a água solidifica a 0 graus, tá? Quando o cara falou para mim que a água está em sobrefusão a menos 10, ele está falando para você que ela está líquida na temperatura de menos 10, tá? Ela está líquida abaixo da temperatura de solidificação, que é 0. Pressão ATM, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de solidificação da água, menos 80. Aqui uma observação. Não é frequente o cara dar o calor latente de solidificação, menos 80. O mais comum é ele te dar o calor latente de fusão, que é 80. Você que tem que lembrar que o de solidificação é o de fusão com menos na frente, tá? Nesse exercício especificamente ele deu o de solidificação, mas isso não é comum. Muito bem. A massa de água que sofrerá solidificação se o líquido for agitado será... Então ele quer saber, quando você agitar o líquido, qual é a massa do líquido que vai solidificar, tá? Então vai lá, coloca a formulinha e a pergunta é isso aqui, ó. É a massa que solidifica, tá? Então a pergunta é essa, a massa que solidifica, o calor latente de solidificação ele deu, menos 80. A massa do líquido é água, a massa da água é 100. O calor específico da água é 1, a temperatura de sobrefusão é menos 10 e a temperatura de solidificação ele não deu. Mas a gente sabe que a água, de cor, né? A gente sabe de cor que a água solidifica a 0, tá? Então, menos 80 igual 100 vezes 1 vezes, abre parênteses, menos 10, menos solidificação que é 0. E aí ficou fácil, né? Uma equação para achar uma incógnita. Então, fica menos 80 vezes a massa que solidifica igual a menos 1000. Eu posso simplificar esse menos com este, né? Posso matar um zero aqui com um zero ali. Então, ficou 100 por 80, 12,5 gramas. E essa é a resposta alternativa C de
sossegado. Sossegada com essa, né? Que beleza. Perguntas, dúvidas, gente? Então, aqui, ó, a Caroline, a gente só compara o Q deles porque sabemos o gráfico? Eu estou comparando os Qs porque, na verdade, eu sei de antemão como é que é o gráfico da sobrefusão, tá? Mas na hora da prova você não precisa saber disso. Então, o que você vai fazer na hora da prova? Você vai lembrar da formulinha, tá? Veja, a gente partiu dos gráficos para chegar na fórmula, mas na hora da prova é a fórmula, tá? Então, mostrei para vocês de onde veio isso aqui. Quando terminar a aula, meia hora depois que acabou a aula, você vai esquecer de onde veio. Não importa de onde veio. O que importa é aplicar a formulinha. Então, sobrefusão é a formulinha que você tem que fazer. É a formulinha que você tem que saber, tá? Luiz, você poderia nas próximas aulas evitar, por favor, de colocar muitas imagens e fundos pretos? Fica muito ruim para imprimir e gasta muita tinta. Que beleza! Uma coisa que eu sugiro a vocês fazerem é o seguinte. Eu mandei o PDF, eu mandei um slide por folha, tá? Tu não vai imprimir um slide só numa folha, tá? Então, para economizar folha e tinta, você pode imprimir 4 slides na mesma folha, tá? Então, na configuração, na hora de que você for imprimir, você põe 4 slides para imprimir na mesma folha. E aí fica bacana, dá para ver direitinho, não gasta tanta tinta e também economiza folha. Muito bem. Cadê os dogs? Estão ali. Você viu a Nicole, estava estrebuchando, né? Acabou de comer, estava feliz da vida latindo. Bom, podemos seguir, gente? Deixa eu mostrar para vocês como é que é a sobrefusão então, tá? Esse videozinho eu tirei ele do YouTube. Mas você pode botar lá no YouTube Supercooled Water Demonstration. Tem um monte de videozinhos no YouTube. Olha lá. Então a água ela estava a uma temperatura abaixo de zero, né? Ainda líquida. O que o cara fez? O cara deu uma sacudidazinha, parte da água solidifica, tá? Quando você olha assim, parece que está solidificando tudo, né? Mas não solidifica tudo não, solidifica apenas parte, tá? Olha lá, de novo, ela está líquida, abaixo de zero, e aí você dá uma agitada, parte dela solidifica. É um fenômeno bem bacana, tá? Com cerveja é muito comum, mas é muito legal quando acontece com água, né? Você tirou lá do congelador, né? E aí a água tá líquida, né? Por exemplo, aqui, imagina que é uma garrafinha, aqui é um copo, tá? Imagina que é uma garrafinha. E aí na hora que você vai tomar, o negócio começa a congelar. É muito louco, você até assusta. Beleza, gente? Então, o que você tem que saber de sobrefusão? A fórmula. Lembre-se da fórmula, tá? No final da aula eu falo, vai ter exercício para vocês fazerem. Próximo passo. Diagrama de fases. Gente, diagrama de fases é um negócio que provavelmente você já viu na química, tá? Bom, se você viu ou não viu, não importa. O importa é que eu vou dar um enfoque do jeito que cai na prova de física. Diagrama de fases é o seguinte. O exercício vai falar alguma coisa a respeito de temperatura e pressão e você vai querer saber se a substância está sólida, se ela está líquida ou se ela está gasosa, tá? Bom, aí a gente tem 2 grandes grupos de substâncias, tá? Substâncias que expandem na fusão, substâncias que contraem na fusão. Então vamos lá. Primeiro grupo de substâncias. Substâncias que expandem na fusão. Lembra o que era fusão mesmo? Fusão é a passagem do sólido pro líquido. Se a substância expande, quando vai do sólido para o líquido, quando ela for do líquido para o sólido, que é a solidificação, ela vai contrair. Tá? Então, falar que expande na fusão é a mesma coisa falar que contrai na solidificação. É o mesmo grupo de substâncias, né? E quem é esse grupo? É a maioria. A maioria das substâncias se comporta desse jeito. Beleza? Tá bom. Como é que é o gráfico? Então nós temos uma curva aqui. Já já a gente vai ver que é a curva de sublimação. Temos uma outra curva aqui. Veremos que é a de vaporização.
e uma terceira curva aqui, que veremos que é a curva de fusão. A pergunta é, isso aqui não parece uma taça? Não parece um cálice? Parece, professor. Obrigado. Se parece uma taça, então é aqui, né, que a gente coloca o líquido. Beleza, gente? Tá bom. Se aqui é líquido, bom, aqui esta região vai ser sólido e esta região vai ser vapor e gás, tá? Então, esta região aqui é gasoso. Muito bem. A substância sólida aqui é líquida ali. Então, essa curva aqui, gente, ela é a fronteira do sólido para o líquido. Ela é a passagem do sólido para o líquido. Como é que se chama a passagem do sólido para o líquido? Fusão. Então, esta curva aqui é a curva de fusão. Aqui ela é líquida, aqui ela é gasosa. Então, essa curva aqui é a fronteira, é a passagem do líquido para o gasoso, é a vaporização. Aqui ela é sólida, aqui ela é gasosa, e aí essa curva é a fronteira do sólido para o gasoso, que é a sublimação. Tá? Então, sobre a curva de fusão, a gente tem sólido e líquido em equilíbrio. Sobre a curva de vaporização, a gente tem líquido e gasoso em equilíbrio. E sobre a curva de sublimação, sólido e gasoso em equilíbrio. Então, a pergunta é o que acontece aqui na junção? Você vai ter as três fases coexistindo em equilíbrio, tá? Então, aqui é o famoso ponto triplo, onde as três fases coexistem em equilíbrio. Muito bom. Aqui nós temos um outro ponto importante chamado ponto crítico. E a importância do ponto crítico está na sua temperatura, chamada temperatura crítica, tá? Muito bem. É essa temperatura crítica que a gente vai usar para diferenciar vapor de gás, tá? Já eu explico a diferença entre vapor e gás. É no próximo slide. Muito bom. Então, a maioria das substâncias se comporta desse jeito aqui, tá? Beleza. E as exceções? Bom, então, substâncias que contraem na fusão, tá? Substâncias que contraem na fusão expandem na solidificação. Quem são? São as exceções. Mas qual é a exceção que me interessa aqui? Tá? A exceção que a gente tem que saber é a água, tá? Eu vou prestar atenção no exercício quando ele fala água, quando ele fala gelo, que é água sólida, ou quando ele fala vapor, que é água no estado gasoso, tá? E aí, como é que é o diagrama de fases? Então, temos a pressão, temos a temperatura, aí temos aqui a curva de sublimação, que tem o mesmo jeitão aqui, temos aqui a curva de vaporização, o mesmo jeitão aqui, só que a diferença está onde, né? Está na curva de fusão, aqui, ó, substâncias que contraem na fusão, aqui substâncias que expandem na fusão, então a diferença está na curva de fusão. A maioria tem a curva de fusão inclinada para a direita, as exceções, a curva de fusão é inclinada para a esquerda. Beleza, gente? Tá bom. Então vamos lá. Então aqui de novo parece um cálice, né? Então é aqui que a gente coloca o líquido, aqui é sólido, aqui é vapor e do lado de cá é gás. A fronteira, a passagem do sólido para o líquido é a fusão. Então essa é a curva de fusão. A passagem do líquido para o gasoso é a vaporização e a passagem do sólido direto para o gasoso é a sublimação. Tudo bem? Sobre a curva de fusão, temos sólido, líquido em equilíbrio. Sobre a curva de vaporização, líquido e gasoso em equilíbrio. E sobre a curva de sublimação, sólido e gasoso em equilíbrio. Então, neste ponto, nós temos o ponto triplo, as três fases coexistindo em equilíbrio. Repare que o ponto triplo, né, você só tem as três fases coexistindo em equilíbrio numa determinada pressão e uma determinada temperatura. Tá certo? Beleza? Tá bom. Então, olha só. Ponto triplo. E aqui é o ponto crítico. Tá? No caso da água, eu vou colocar aqui os valores para a água. A pressão do ponto crítico vale 218 atm. Tá?
E a temperatura crítica para a água, 374 graus Celsius. A pressão do ponto triplo é 4,58 milímetros de mercúrio e a temperatura do ponto triplo, 0,01 graus Celsius. Esses valores, gente, vocês não precisam decorar, tá? Não precisa decorar. O que é interessante a gente saber aqui é a pressão atmosférica normal. A gente vive em torno dessa pressão de 1 atm, tá? 1 atm é o próximo disso. A pressão atmosférica normal. Ô, professor, você colocou aqui em milímetros de mercúrio e aqui em atm. Pois é que essa pressão aqui ela é muito baixa. Então eu achei melhor colocar em milímetros de mercúrio. E essa pressão aqui é monstruosa, tá? Então eu achei melhor colocar ela em atm. E eu faço a conexão das duas na pressão atmosférica normal. Qual que é o valor da pressão atmosférica em milímetros de mercúrio? É 760. 760 está acima de 4,58, concorda comigo? Então tá aqui, ó, 760 acima de 4,58. Só que 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 1 atm. E 1 atm está abaixo de 218 atm. Então a pressão atmosférica normal, ela está aqui, entre a pressão do ponto crítico e a pressão do ponto triplo, tá? Nessa pressão atmosférica normal, a água vaporiza, eu vou lá, leio, encontro a curva de vaporização, leio a temperatura de vaporização. A água vaporiza a 100 graus Celsius, tá? Na pressão atmosférica normal, vou lá, encontro a curva de fusão e leio temperatura de fusão 0 graus Celsius, tá? Então, ao nível do mar, a água ferve a 100 e o gelo funde a 0 graus Celsius. Beleza até aí, gente? Muito bem. Então, dá um print nesse slide aí. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz exercício desse negócio, tá? Estão comigo? Perguntas até aí? Tá beleza? Então, o ponto crítico, né? O ponto crítico... Veja, o ponto crítico, você tem aqui, ó, aqui tá líquido, né? O lado de cá tá líquido, aqui tá gasoso. Líquido, gasoso, tá? O ponto crítico é um ponto em que você não tem mais a distinção, a partir dele você não tem mais a distinção de líquido para gasoso, tá? Não há distinção de fase. Então, assim, aqui em cima, ó, acima do ponto crítico, não há distinção de fase. E não se preocupe com isso, não vai cair isso pra gente, tá? Então, aqui a fase é líquida, aqui a fase é gasosa, você vai indo, né, mexendo a temperatura, mexendo a pressão, chega a uma certa temperatura, uma certa pressão, que é a pressão crítica, é o ponto crítico, e a partir dali eu não tenho mais distinção de fase, tá? A gente fala que aqui em cima, né, é um outro estado da matéria, tá? Alguns autores defendem como sendo um outro estado da matéria, chama-se vapor supercrítico. Mas isso não cai para nós, então desencana. Então o que é que eu tenho que saber em relação ao ponto crítico? A temperatura. A temperatura do ponto crítico que é a que me importa, porque é a partir dela que eu vou diferenciar vapor de gás, tá? Muito bem. Quando a gente coloca a mão quente no meio da garrafa de cerveja ou de coca, o fenômeno também acontece? Isso, né? Então você pegou a garrafa, por isso que o garçom ele traz a garrafa de cerveja segurando pela a parte de cima, tá? Porque o que dá o start para ocorrer a sobrefusão, tá? Ou você agita ela, tá? Ou o próprio calor da sua mão é o suficiente, tá? Ou você agita ela, ou você pegando no meio da garrafa, ela já vai, parte dela solidificar. Ou se você seria um cristal, também um cristal também funciona, tá? Então, por exemplo, se eu pegar água em sobrefusão, ela está líquida abaixo de zero, mas eu pegar um pedacinho de gelo, né? Um cristal de água é um pedacinho de gelo, e colocar também dá o start para a parte dela solidificar, tá? Muito bem, beleza. Então, ó, vou explicar para vocês, é o seguinte, de novo, hein? Resumindo, presta atenção. Nós temos dois grupos de substâncias, a regra e a maioria, e as exceções, que o que importa para nós é a água, tá?
basicamente, qual que é a diferença? Na regra, a curva de fusão é inclinada para a direita. Na exceção, a curva de fusão é inclinada para a esquerda. Beleza? Como é que eu faço para lembrar isso, gente? Quem é destro? Levanta a mão aí. Quem é destro? Levanta a mão aí que eu vou contar. Quem é destro? Olha lá. Tô uma porrada aí levantando a mão, hein? Ó, ó. 140, 150, beleza, 170, beleza, hein? Todo mundo que é destro levantou a mão? Beleza, vai bater os 200, bateu. 200. Pode baixar a mão quem é destro, tá? Tá bom. Agora eu quero que levante, abaixa a mão todo mundo aí, abaixa a mão todo mundo. Tá. Agora vai baixando. Tá bom, agora levanta a mão quem é canhoto. Só os canhotos, só os canhotos. Oi. 27 pessoas, tá? 27 canhotos para 200 destros, né? Olha só que bacana. Então, destro é a maioria, olha lá, maioria, né? Maioria. E o destro escreve com a mão direita. O destro pende para o lado direita. A maioria, curva de fusão para direita. Quem é canhoto? É a minoria, são as exceções. E aí, o canhoto escreve com a mão esquerda, então pende para o lado esquerdo, tá? Então, a maioria, curva de fusão para direita. Exceção, curva de fusão para esquerda. Sacou? Então, como é que a gente faz aí, ó? Assim, deixa eu explicar para vocês, né, como é que é a diferença entre vapor e gás, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a substância tá aqui, ela tem uma certa temperatura e uma certa pressão, tá? Então ela é gás, tá aqui, ó, tá nessa região, é gás. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a temperatura e vou aumentar a pressão. Eu vou fazer uma transformação a temperatura constante, tá? Então, transformação a temperatura constante, ó, daqui para cá, do ponto A para o ponto B, vocês concordam comigo que está aumentando a pressão e a temperatura é constante? De A para B a temperatura ficou a mesma. Se você olhar, a temperatura em A é T1, a temperatura em B é T1 também, tá? Então, de A para B é uma transformação a temperatura constante. Como é que se chama a transformação a temperatura constante? Transformação isotérmica. Muito bem. Então, de A para B é uma transformação isotérmica. Só que em B, a pressão é maior, né? Então, de A para B, eu aumentei a pressão. Ela foi de P1 para P2, tá? Como é que é uma palavra que designa o aumento de pressão? É uma compressão, tá? Então, eu fiz uma compressão, ou seja, aumentei a pressão, mantendo a temperatura isotérmica. Eu fiz uma compressão isotérmica. Então, gente, de A para B, nós temos uma compressão isotérmica. O gás, em A era gás, fiz a compressão isotérmica e ele continuou sendo gás aqui. Se você reparar, a temperatura de A e B é a mesma, que é temperatura T1, e essa temperatura é maior que a crítica. Concorda comigo? Tá bom. Então, alivia a pressão sobre o gás, volta aqui para o estado A. Agora, a partir do A, eu vou abaixar a temperatura, tá? Eu vou trazer ele para cá. Ponto C. Repare que no ponto C a temperatura é T2, e essa temperatura é abaixo da temperatura crítica, então ele não é mais gás, agora ele é vapor. Vou fazer o seguinte agora com o vapor, ó. Eu vou manter a temperatura e vou aumentar a pressão. O A ele vem para cá. Né? Então, de C para D, a temperatura é a mesma. Então, a transformação é isotérmica. De C para D, nós aumentamos a pressão. Então, eu fiz uma compressão isotérmica também de C para D. Só que em D, está dentro do cálice, né? Virou líquido. Tudo bem? Então, eu pego o vapor, eu mantenho a temperatura, aumento a pressão e ele vira líquido. E o gás? Eu pego o gás, mantenho a temperatura, aumento a pressão, ele não vira líquido, tá? O gás não vira líquido se você mantiver a temperatura e aumentar a pressão. Ou seja, o gás não pode ser liquefeito por compressão isotérmica. E o gás não é liquefeito por compressão isotérmica exatamente pelo fato da temperatura do gás ser maior que a temperatura crítica. Beleza, gente? E o vapor? O vapor ele pode ser liquefeito por compressão isotérmica, né? Porque a temperatura do vapor é menor do que a temperatura crítica.
Beleza, gente? Então, resumindo, qual que é a diferença entre vapor e gás? O gás, ele não vira líquido se você manter a temperatura e aumentar a pressão. O vapor vira. E é assim exatamente pelo fato da temperatura do gás ser maior que a temperatura crítica e a temperatura do vapor ser menor que a temperatura crítica. Belezinha, gente? Tranquilo até aí? Então, olha só. Vou mudar o slide, hein? Posso dar um print aí que eu vou mudar. Então, olha só. Presta atenção. Como é que você vai fazer exercícios de diagrama de fases, tá? Então, eu preparei um slide aqui que é meio que o bizu, tá? É a dica, é a manha da bagaça. Olha só. Primeira coisa que você vai ver é se a substância é regra ou exceção. Se for regra, eu vou lá e faço o gráfico da regra, com a curva de fusão inclinada para a direita, né? Lembra que o destro, a maioria das pessoas, escreve o braço direito, tá? Se aí eu vou lá e faço, né, o gráfico com a curva de fusão inclinada para a direita. Se for exceção, e a exceção para nós é a água, aí eu faço o gráfico da água, né? Lembre-se que a curva de fusão ela é inclinada para a esquerda, tá? Então, se é regra, faço o gráfico da regra, se é exceção, faço o gráfico da exceção. Muito bom. Aí, eu vou analisar qual é a curva que me interessa, tá? Então, ó, vejo qual é a curva. Se o cara falar assim, não, a água ferve, ferver é vaporizar. Então, eu vou olhar para a curva de vaporização, tá? Se ele falar derreter, fundir, eu vou olhar para a curva de fusão, tá? E se ele falar passar do estado sólido direto para o gasoso, eu vou olhar para a curva de sublimação. Eu olho a curva que me interessa, né? E aí eu resolvo o exercício sobre o gráfico, tá? Então, professor, eu tenho que fazer o gráfico? Claro que tem que fazer. Você vai resolver o exercício sobre o gráfico. Ah, não, mas eu acho que tal coisa. Não, você não acha nada. Você tem que fazer o gráfico e é o gráfico que vai dizer para você o que está acontecendo. Tem que fazer o gráfico. Tudo bem? Beleza? No seu slide eu deixei esse gráfico prontinho, tá? Não tem nada para completar. Aqui só o negócio da regra e da exceção, tá? Mas a teoria tá beleza, tá? Então dá um print aí se quiser. Vamos fazer exercício. Aí vai ficar claro para vocês no exercício, tá, gente? Vamos lá. Esse exercício está na sua listinha, tá? Vamos lá. Diz assim: a influência da pressão nas mudanças de estado da matéria é a explicação para o seguinte fato. 1. No Rio de Janeiro, a água ferve uma temperatura mais elevada que em Belo Horizonte. Pô, pera lá, primeira coisa, qual é a diferença do Rio de Janeiro para Belo Horizonte? Bom, tem várias diferenças, tá? Mas a diferença que eu quero explicar aqui, como eu sou paulista, eu vou explicar para vocês tomando com base São Paulo, tá? O estado de São Paulo. Olha só. Temos aqui, ao nível do mar, a cidade de Santos, tá? Aí eu tenho a Serra do Mar, aí eu tenho aqui a cidade de São Paulo, temos a Serra da Mantiqueira e aqui Campos do Jordão, tá? E a gente vive num planeta que existe uma camada de ar ao redor dele chamada atmosfera, tá? Então a pergunta é a seguinte, imagina que aqui seja o topo da atmosfera. Sobre qual das três cidades você tem uma coluna maior de ar, tá? Sobre Santos, São Paulo ou Campos do Jordão? Santos, né? Você concorda comigo que a coluna de ar aqui em Santos é maior que a coluna de ar que está sobre São Paulo, que por sua vez é maior que a coluna de ar que está em Campos do Jordão? Sim ou não? Né? Então, a pressão atmosférica em Santos é maior que a pressão atmosférica em São Paulo, que é maior que a pressão atmosférica em Campos do Jordão. Tá? Então, quanto mais alto for a cidade, menor será a coluna de ar sobre ela e, portanto, menor será a pressão atmosférica. Você que está em São Paulo e vai para Santos, você tem que descer a serra, não é isso? Aí você pega lá a rodovia dos imigrantes. À medida que você está descendo a serra, né, está aumentando a pressão atmosférica. E você sente esse aumento da pressão atmosférica no seu tímpano, né? Começa a doer o seu tímpano. E aí o que você faz? Ou você boceja, ou você masca chiclete, ou você fecha o nariz, aperta aí, assopra, tá? Por que disso? Veja, aqui está o seu tímpano, tá? Imagina meu ouvido direito, aqui está o tímpano. À medida que eu estou descendo a serra, está aumentando a pressão sobre ele. Ele começa a dar uma, né,
encurvada aqui, né? A pressão começa a forçar ele, tá? Só que a gente tem uma conexão do ouvido médio para a laringe, chamada trompa de Eustáquio. E quando você aperta o nariz e assopra, você abre essa trompa, né? E aí vem ar pelo ouvido médio para equalizar, né, com a pressão aqui de fora, tá? E aí equaliza a pressão sobre o tímpano e aí para de doer. Quem é mergulhador sabe muito bem isso. De tantos e tantos metros que você afunda, né, vai aumentando a pressão absurda aqui no ouvido, tá? Aí você tem que fazer essa manobra, chama manobra de Valsávia. Você aperta o nariz e assopra para abrir essa trompa para equalizar a pressão sobre o tímpano, senão você vai afundando, aí chega uma hora que seu tímpano vai rasgar. Beleza? Bom, isso tudo é para explicar para vocês que quanto maior for a coluna de ar, maior é a pressão, tá? Então, em Santos, a coluna de ar é maior, a pressão atmosférica é maior. Em São Paulo, em que a altitude é maior, a pressão atmosférica é menor. E Campos do Jordão, que a altitude é maior ainda, a coluna de ar sobre Campos do Jordão é menor. Então, voltando para o exercício. O exercício fala em Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, Rio de Janeiro é nível do mar, né? Belo Horizonte tem uma certa altitude. Então, a pressão atmosférica no Rio é maior que a pressão atmosférica em Belo Horizonte. Beleza. Então, a gente sabe disso. Aí eu vou lá. Primeiro, é regra ou é exceção? O cara falou água, né? Água é exceção. Eu vou lá, faço o gráfico da água, curva de difusão inclinada para esquerda. Segundo ponto, qual é a curva que me interessa? Ele falou ferver. Ferver é vaporizar. Então, essa aqui é a curva de vaporização. Nesse item é essa curva que me interessa, tá? Então tá. Então, no Rio de Janeiro, uma certa pressão atmosférica encontrou a curva de vaporização, leio a temperatura de vaporização. Em Belo Horizonte, que está numa altitude maior, tem uma pressão atmosférica menor, tá? E se a pressão atmosférica ela é menor, se a pressão atmosférica é menor, eu pego uma pressão abaixo da pressão do Rio de Janeiro, tá certo? E aí nessa pressão aqui, eu vou lá, rebato para a curva de vaporização e leio a temperatura de vaporização. Como a temperatura cresce para a direita, a temperatura de vaporização em Belo Horizonte é menor que no Rio, tá? Ou no Rio é maior que em Belo Horizonte. Ele afirmou que no Rio de Janeiro a água ferve uma temperatura mais elevada que em Belo Horizonte. Sim, é verdadeiro essa afirmação. Sacou como é que faz, gente? Faz o gráfico e resolve sobre o gráfico, tá? Próxima afirmação. Veja, é uma outra afirmação, é como se fosse um exercício novo. Eu vou fazer tudo de novo, tá? Então vamos lá. Vejo lá se é regra ou se é exceção. Gelo. Gelo é água no estado sólido, né? E água é exceção. Vou lá e faço o gráfico. Curva de difusão inclinada para esquerda. Aí qual é a curva que me interessa? Ele falou agora funde-se. Então eu vou olhar para a curva de fusão. A curva de fusão é essa aqui, passagem do sólido para o líquido, fusão. Tá? Então no Rio de Janeiro, o gelo funde-se a uma temperatura maior que em Belo Horizonte. Então Rio de Janeiro, uma determinada pressão, encontrou a curva de fusão, leio a temperatura de fusão. Belo Horizonte, pressão atmosférica menor, vou lá, encontro a curva de fusão, leio a temperatura de fusão, tá? Se você reparar, de novo, né, a temperatura ela cresce para a direita. E a temperatura de fusão em BH é maior que no Rio. Tá? Então, olha só. É só você pensar um pouquinho na matemática. Essa curva de fusão ela tem uma inclinação negativa. Concorda comigo? Ela tem uma inclinação... Pensa na matemática. Ela tem uma inclinação negativa. Ou seja, quanto maior a pressão, menor será a temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão no Rio de Janeiro é menor que em Belo Horizonte maior que no Rio. O que ele falou? No Rio, o gelo funde a uma temperatura maior. Não, o Rio ele funde a uma temperatura menor. A afirmação é falsa. Beleza? E a terceira afirmação, aumentando a pressão sobre as substâncias sólidas cristalinas em geral, aumentamos o valor da sua temperatura de fusão. Então é uma nova afirmação, faço tudo de novo, tá? Então ele está falando o quê? Qual substância? Substância que é essa? Ah, ele falou substâncias em geral. Substâncias sólidas cristalinas em geral. Substâncias em geral. É regra ou é exceção? É regra. Substâncias em geral, a maioria, né? É regra. Então eu vou lá e faço o gráfico da regra.
com a curva de fusão inclinada para a direita, tá? E aí, aumentando a pressão, aumenta a temperatura de fusão. Então eu vou olhar para a curva de fusão, é essa curva que me interessa. Para uma determinada pressão, encontrou a curva de fusão, leio a temperatura de fusão. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura de fusão, porque a inclinação dessa reta ela é positiva, tá? Aumenta um, aumenta outro. Portanto, a afirmação é verdadeira. E aí, nós matamos o exercício. Beleza, gente? Vamos fazer mais um aqui para ver se vocês entenderam. Ó. Unifesp. Se liga aí. Unifesp diz o seguinte. Sonda Fênix lançada pela NASA detectou em 2008 uma camada de gelo. Opa, o que é gelo? Gelo é água no estado sólido, tá? E água é a exceção, curva de fusão inclinada para a esquerda. Uma camada de gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias. Mas a água nunca foi observada na fase líquida. Com auxílio do diagrama de fase da água, analise as três afirmações seguintes. 1. O desaparecimento e reaparecimento do gelo, sem a presença da fase líquida, sugerem a ocorrência de sublimação. Então, olha só. Os caras observaram gelo sólido, né? Aí passou um tempo, eles não observaram mais o gelo sólido, né? O que aconteceu com esse gelo, né? Então, quando Marte aqueceu lá, esse gelo passou para o estado gasoso, virou vapor. E aí não dá para ver o vapor, tá? Aí depois, quando resfriou, voltou a ser gelo. Então, é gelo sólido, né? Vai para o estado gasoso, depois volta para o sólido e nunca se observou na fase líquida. Então, isso aí é sugestivo do quê? De passagem direta do sólido para o gasoso. Passagem direta do sólido para o gasoso, sublimação, tá? Então, a afirmação 1, o desaparecimento e o reaparecimento do gelo sem a presença da fase líquida sugerem a ocorrência de sublimação. Verdade isso, né? Verdade. Tudo bem? 2. Se o gelo sofre sublimação, a pressão atmosférica local deve ser muito pequena, inferior à pressão do ponto triplo da água. Então, pera lá, vamos com calma agora, ó. Ponto triplo está aqui, né? Eu vou desenhar aqui, ó, vou traçar uma linha na horizontal, né, pegando a pressão do ponto triplo, que é aqui quase aproximadamente 4,58 milímetros de mercúrio. Bom, aí ele está falando assim, se o gelo sofre sublimação, a pressão tem que ser inferior à pressão do ponto triplo. Então, para o gelo sublimar, a pressão tem que ser abaixo da pressão do ponto triplo. Pergunto, abaixo dessa linha, é possível, ó, sólido é essa região, tá? Gasoso é essa região. Então, é possível, a partir daqui, né, que está sólido, passar direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, né, abaixo dessa linha pontilhada que eu desenhei, sim, né, é possível passar do sólido direto para o gasoso sem passar pelo líquido. Agora, acima dessa linha, é possível passar do sólido direto para o gasoso que está do lado direito, sem passar pelo meinho, que é líquido? Não dá, né? Começando aqui do sólido, para eu chegar no gasoso, eu tenho que passar antes para o líquido, para depois chegar no gasoso, que é aqui, tá? Então, uma pressão acima da pressão do ponto triplo, a substância não sublima. Para sublimar, a substância tem que estar uma pressão abaixo da pressão do ponto triplo, tá? E é o que ele afirma aqui, então a afirmação é verdadeira. Qualquer substância, hein, gente? Qualquer substância que sublime, ela vai estar a uma pressão abaixo da pressão do ponto triplo, tá? Quando a gente fez na aula passada o QMOL, né, lembra que tinha o L lá, o L da fusão, 80 calorias por grama, o L da vaporização, 540 calorias por grama? Por que ele não falava de L da sublimação? Porque na pressão atmosférica normal a água não sublima, tá? Nessa pressão aqui, ó, de 760, que é a pressão atmosférica normal, a água não consegue passar do estado sólido direto para o gasoso sem antes passar pelo líquido, tá? Então, quando a gente fez as contas lá, não apareceu calor latente de sublimação simplesmente porque a água não sublima. Pode ter aparecido calor latente de sublimação para uma outra substância nos seus exercícios, tá? Mas a água não sublima nessa pressão atmosférica normal.
Então, qualquer substância para sublimar tem que estar uma pressão abaixo da pressão do ponto triplo. Muito bem. Afirmação número 3. O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo da água. Então ele fala que não tem fusão porque a temperatura não passa da temperatura do ponto triplo. Temperatura do ponto triplo é essa aqui, né? 0,01 aproximadamente. Eu vou passar uma linha vertical aqui, ó. Então, ó, ele está falando para você, ó, não tem fusão a uma temperatura abaixo dessa. Tá? Então, olha aqui, pega essa temperatura aqui, para cá, para a esquerda, para baixo dessa temperatura não tem fusão. Verdade ou mentira? Mentira, né? Por quê? Ela pode passar do sólido para o líquido, mesmo estando, né, para a temperatura abaixo da temperatura do ponto triplo, tá? Então, essa linha aqui tracejada na vertical que eu passei, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, onde está a minha setinha, tá? E eu for seguindo na vertical, chega uma hora que passa para o líquido, tá? E por que isso acontece? Porque a curva de fusão ela é inclinada para a esquerda no caso da água. Então, essa afirmação número 3 é falsa. Dá para ter fusão a uma temperatura abaixo da temperatura do ponto triplo no caso da água, tá? Essa afirmação ela estaria verdadeira se referisse a uma substância que se comporta como regra, em que a curva de fusão é inclinada para a direita. Muito bem, então temos como verdadeira 1 e 2, resposta alternativa D, de Drauzio Varela. Beleza, gente? Então, ó, eu acabei aí a parte de diagrama de fases. Vocês estão acompanhando aí? Perguntas, dúvidas? Tá tranquilo? Muito bem. Muito bem. Como há pressão em Marte se não há atmosfera? Não tem atmosfera em Marte, gente? Pode ser que o ser humano não sobreviva, tá? Ali, né? Mas dizer que não tem atmosfera já é um pressuposto muito grande. Sim, olha que pergunta interessante. O Guilherme aqui, ó. Se o gás não pode ser liquefeito, como é que funciona o botijão de gás de cozinha? Olha lá. Vou voltar aqui no slide, tá? Ó, voltando. Aqui, ó. Gente, eu não falei que o gás não pode ser liquefeito. Eu falei que o gás não é liquefeito por compressão isotérmica. Por uma outra transformação é possível liquefazer o gás. Pega o gás aqui, ó, em B. Não é gás? Sim ou não? Se eu abaixar a temperatura dele, não vira líquido? Vira, não vira? Então, veja bem, eu não falei que o gás não pode virar líquido. Eu falei que o gás não pode virar líquido por compressão isotérmica. Tá claro? Por uma outra transformação é possível fazer o gás virar líquido. Beleza, gente? Muito bem. Pediram aqui o item 3 de Marte. Vamos voltar lá no item 3, tá? Então tá, o item 3 é o seguinte. Falava assim, ó. Ele tava falando assim, o gelo não sofre fusão porque a temperatura na cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo. A temperatura do ponto triplo é essa aqui, ó. Aí eu tracei uma linha na vertical. Ele tá falando, ó, não tem fusão a uma temperatura abaixo, né? Não ultrapassa, quer dizer que é inferior, tá? Então não tem fusão na temperatura abaixo dessa temperatura aqui, tá? Mas aí, gente, a curva de fusão não é inclinada para a esquerda? Sim ou não? É que aqui no desenho ele colocou a curva muito suavemente, bem suavemente inclinada para a esquerda, tá? Deixa eu pegar aqui vou exagerar a curva para a esquerda. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, ó, imagina aqui, BH, né? A BH não, a ponto triplo tá aqui, né? Então temos aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui. O ponto triplo tá aqui, certo? Então aqui tá a temperatura do ponto triplo. Pergunta, não dá para ter fusão
a uma temperatura aqui embaixo? Por exemplo, aqui, ó, daqui, do estado sólido, se eu pegar nessa temperatura aqui, ó, aqui onde está a minha setinha, vocês concordam comigo que a minha setinha está à esquerda do ponto triplo? E, portanto, se eu olhar para a temperatura aqui da minha setinha, vai ser uma temperatura aqui abaixo da temperatura do ponto triplo, certo? E aí, se eu mantiver essa temperatura e aumentar a pressão, ó, caiu dentro do cálice e virou líquido, tá? A curva de fusão ela é inclinada para a esquerda, então eu posso aumentar a pressão, mesmo que a temperatura seja abaixo da temperatura do ponto triplo, que ainda assim ela consegue cair dentro do cálice e virar líquido. Ficou claro agora, gente? Beleza? Então, a afirmação número 3, ela é falsa, tá? É que ele inclinou muito pouco aqui, tá? Se ele exagerasse a inclinação para a esquerda, ficava mais fácil de ver que tem fusão sim a uma temperatura abaixo da temperatura do ponto triplo. Muito bom! Então, com isso, nós liquidamos o capítulo 4. Vamos para o capítulo número 5. Vamos estudar um pouquinho a respeito de formas de propagação do calor. Essa parte de propagação do calor, gente, eu vou disponibilizar para vocês os slides, tá? Tudo bem? Eu vou disponibilizar os slides. Então, eu não vou me preocupar, né, em esperar você copiar, tá? Eu já disponibilizei os slides semi-preenchidos, mas eu vou disponibilizar eles preenchidos na íntegra, tá? Então, se você não conseguir preencher o slide, não tem problema, eu vou colocar eles para vocês baixarem, tá? Inteiramente preenchido, para você não ter que preencher. Então, preste atenção, o importante aqui é você prestar atenção, tá? Muito bem, então nós temos 3 formas de propagação do calor. 3 formas de propagação do calor, tá? Condução, convecção e irradiação. Vamos começar pela condução. A condução é a propagação do calor que ocorre por agitação molecular, tá? É molécula a molécula. Então, se você pegar, imagina uma barra aqui, né? Aí a chama está aqui, aquecendo a pontinha da barra, tá? E aí essa barra aqui, a ponta da barra sendo aquecida, vai aumentar a temperatura, as moléculas da ponta da barra ficam mais agitadas. Essas moléculas mais agitadas vão fazer as moléculas do lado agitarem também. Essa daqui vai fazer a molécula do lado agitar, que vai fazer do lado agitar, e assim ocorre a propagação do calor por condução. Então é a propagação que ocorre por molécula a molécula. Como a força de ligação entre as moléculas dos sólidos é bem intensa, uma molécula vibrou, né, já transmite o movimento para a molécula do lado, tá? Então a condução ela predomina nos sólidos. Ela é menos intensa nos líquidos, bem menos nos gases e não ocorre através do vácuo. Então no sólido, a força de ligação entre as moléculas é bem forte, tá? Então uma molécula vibrou, já transmite o movimento para outra, tá? No líquido, a força de ligação já não é tão grande assim. Então, uma molécula vibra, já é mais difícil para fazer vibrar a do lado. Nos gases, piorou. É uma molécula aqui, outra ali, outra lá. Então, para uma vibrar, para fazer a outra vibrar, né, é muito mais difícil, tá? Então, via de regra é assim. Normalmente, os sólidos conduzem calor mais do que os líquidos, que por sua vez conduzem calor mais do que os gases. Não tem condução do calor através do vácuo, né? A condução é a propagação do calor por agitação molecular, então pressupõe a existência de molécula. Tem que ter molécula, beleza? O vácuo, do jeito que a gente conhece, né? No nível médio, não tem matéria, né? A ausência de matéria não tem molécula, então não tem condução através do vácuo, beleza? Quero estudar com vocês a lei da condução do calor, a famosa lei de Fourier, tá? Lei de Fourier. Tudo bem? Então vamos lá. Seguinte. Imagina o seguinte, aqui está o seu corpo humano, tá? E aí, ó, eu vou deduzir a lei da condução do calor, acompanha comigo. Você foi dormir ontem à noite, botou seu pijaminha, né? Seu pijaminha do Frajola, ou pijaminha do Mickey. Do Frajola que é amarelinho, né? E aí o seu corpo estava lá a 37 graus Celsius e o ambiente estava a 30 graus Celsius, tá? Então você falou, pô, 30 graus tá quente, eu posso dormir só com o pijaminha, na boa, não preciso de lençol, não preciso de cobertor.
Então, o que aconteceu, né? Tem uma certa transferência de calor, uma certa passagem, um certo fluxo de calor do seu corpo para o ambiente, né? Atravessando o pijaminha. Beleza? E aí você dormiu. Só que de madrugada, você não estava sabendo, mas uma frente fria invadiu, né, o país e aí derrubou a temperatura ambiente para 10 graus Celsius, tá? Então, antes seu corpo a 37, o ambiente a 30, né, você tinha um certo fluxo de calor atravessando o pijama. Agora, seu corpo a 37, o ambiente a 10, você vai ter outro fluxo de calor atravessando o pijaminha. A minha pergunta é, quem é maior? Qual é a maior? Na primeira situação ou na segunda situação? Se você reparar, na primeira situação você tem o corpo a 37, o ambiente a 30 e a diferença de temperatura, né, é 7 graus Celsius. Depois da segunda situação, seu corpo a 37, o ambiente a 10, a diferença é 27 graus Celsius, tá? Beleza. Então, na segunda situação, você tem uma diferença de temperatura maior. O que motiva a passagem de calor? Calor não é energia térmica em trânsito motivado pela diferença de temperatura? Então, quanto maior for a diferença de temperatura, maior vai ser a passagem de calor. Tá? Então, vocês concordam comigo que o fluxo de calor é diretamente proporcional a essa diferença de temperatura? Sim ou não? Quanto maior for a diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio, maior vai ser o fluxo de calor. Tá claro? Isso quer dizer o seguinte, você estava dormindo, seu pijaminha, né? Aí quando a temperatura ambiente caiu para 10 graus, aumentou o fluxo de calor. Ou seja, você está perdendo calor muito mais rápido do que antes, tá? E perder calor muito rápido é o que é popularmente chamado de sentir frio. E aí, você está perdendo calor tão rápido que a temperatura do seu corpo começa a baixar. Só que a temperatura não pode baixar muito, tá? Quando começar a baixar muito, o seu corpo vai detectar que essa temperatura está baixando e vai mandar um comando para você. Ei, acorde, faça alguma coisa. Estamos perdendo o calor muito rápido, tá? E com isso você acorda sentindo frio, tá? Só que você estava naquele puta sono gostoso, né? Todo aconchegante. Sabe aquele sono que você dorme e nem se mexe, né? Você, puta, que gostoso, eu não quero levantar, né? Eu não quero levantar para pegar o cobertor. E o que você faz? Você se embola, né? Você se embola com o intuito do quê? De diminuir a sua área lateral. Concorda comigo? Você diminui a área para diminuir a perda de calor, tá? A relação é direta. Diminui a área para diminuir o fluxo de calor. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó, se você pegar um pedaço do seu pijaminha aqui, tá? Imagina o pijaminha um pedaço que tem uma certa área A1. E aí eu tenho um certo fluxo de calor do seu corpo para o ambiente, tá? Agora eu vou pegar um pedaço do seu pijaminha com uma área menor, tá? Área A2, tá? Repare que quando a área é maior, quantas setinhas estavam passando aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então na área 1, né, estavam passando 7 setinhas, tá? Que representa o fluxo de calor. E aqui na área 2 estão passando menos, né? Então, quanto maior for a área, maior é o fluxo. Quanto menor a área, menor é o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à área. E isso é fácil vocês perceberem, tá? Basta olhar para a natureza. Já viu o gatinho quando é que está no inverno, como é que ele faz? No inverno ele se embola inteiro, né? Ele assume o formato praticamente esférico. Por que ele faz isso? Ele quer diminuir a área, né? Ele perde calor, né? Por todos os lados, ele quer diminuir a sua área lateral, tá? E aí, o que acontece? Se você pegar diversos sólidos geométricos de mesmo volume, se eu pegar um cubo, um cilindro, um cone, um tronco de pirâmide, todos eles com o mesmo volume, o que vai ter menor área lateral é a esfera. E o gato sabe disso, tá? Por isso que ele assume o formato esférico para diminuir a área, para diminuir a perda de calor, porque está frio. Já no verão, o que ele faz? Ele esparrama todo, né? Esparrama todo para aumentar a área com o intuito de aumentar a perda de calor, porque está muito quente. Tudo bem? Então o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à área. Beleza?
Bom, aí você estava lá, né, de noite, tal, frio, você se encolheu, diminuiu a área, diminuiu a perda de calor, mas não foi o suficiente. Tá muito frio, você vai ter que pegar o cobertor. Onde é que está o cobertor? Sobre seus pés. Afinal, você não dorme com o pezinho descoberto, não é mesmo? E aí você puxa um cobertor, puxa dois, puxa 18, né? Você aumentou uma camada enorme, né, de lã sobre você. Camada essa pela qual o fluxo de calor tem que atravessar. Você concorda que quanto maior for a camada de lã que o fluxo de calor tem que atravessar, mais difícil é para atravessar e, portanto, menor será o fluxo de calor? Então a relação ela é inversa, tá? Então quanto maior a espessura, menor é o fluxo, tá? Então a espessura vem no denominador. Vou mostrar isso para vocês, ó. Então temos aqui um pedaço do pijama com uma certa espessura, tá? Certo? O fluxo de calor. Aí, ó, uma espessura menor, mas é a mesma área, uma espessura menor, ó, o tamanho da setinha aqui é maior, tá? Representando que é mais fácil o fluxo de calor passar quando a espessura for menor, tá? Então a espessura, o fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura. Portanto, vimos que o fluxo de calor é diretamente proporcional à diferença de temperatura, diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à espessura. Mas eu não quero escrever proporcional, eu quero escrever igual. Eu tiro o símbolo de proporção, ponho de igualdade e multiplico por uma constante adequada. Essa constante, gente, de novo, é um número que depende do material, tá? Então a gente chega na lei da condução do calor, que é Fourier. Aqui, ó. Então no meu desenho, esse lado aqui tem uma temperatura maior, temperatura quente, ali uma temperatura menor, vai ter um fluxo de calor do quente para o frio, tá? Então essa letra grega aqui, eu chamo ela de φ, φ maiúscula, tá? Representa o fluxo de calor, também conhecido como corrente térmica. K é o coeficiente de condutividade térmica, A é a área da seção transversal, pela qual o fluxo de calor tem que atravessar. Então nesse meu desenho, né? A área que o fluxo de calor vai atravessar é essa área aqui, ó. Essa área aqui seria a área do retângulo aqui, tá? ΘQ é a temperatura quente, θF é a temperatura fria e D a espessura. Bom, você já viu, né, que este K aqui depende do material, tá? É o coeficiente de condutividade térmica do material. Quanto maior for esse K, melhor condutor de calor é o material, tá? Os metais são ótimos condutores de calor, eles têm esse K bem alto, tá? O vidro é um mau condutor de calor, ele tem um K baixo. Os gases, em geral, são maus condutores de calor também. Outra observação é a seguinte, né? Se você olhar aqui o fluxo de calor, qual que é a unidade dele? Caloria por segundo. Coeficiente de condutividade térmica, caloria por segundo centímetro grau Celsius. A área, centímetro quadrado, as temperaturas em Celsius e a espessura em centímetros. Então, como é que a gente faz o exercício? Eu tomo como base o K, que a unidade dele é a mais chatinha, tá? Então, quando aparecer aqui graus Celsius, eu tenho que botar as temperaturas em graus Celsius. Quando aparecer aqui centímetro, esse centímetro que aparece aqui, na verdade, ele é o resultado da divisão de centímetro quadrado por centímetro. Então, se apareceu aqui centímetro, é porque a área tem que estar em centímetro quadrado e a espessura em centímetro, tá? E com isso, o fluxo de calor vai aparecer em calorias por segundo. Você já ouviu isso, né? Caloria por segundo, concorda comigo, gente? Caloria é energia. Segundo é tempo. O que é energia pelo tempo? Potência, tá? Então, o fluxo de calor, eu vou poder abrir ele sim como sendo a quantidade de calor pelo tempo, tá? Eu posso pensar o fluxo de calor como se fosse um tipo de potência, pelo menos para fazer a conta é exatamente igual, tá? Então, fluxo de calor é energia pelo tempo. O fluxo de calor, quando eu achar, se eu quiser, eu posso abrir ele como sendo a quantidade de calor pelo tempo. Bom, ele é chamado também de corrente térmica, em analogia à corrente elétrica, tá? A gente vai ver no exercício, é muito bacana essa analogia. Esse K aqui, ele é diferente do calor específico, tá?
O K é o coeficiente de condutividade térmica. E aí você vai prestar atenção. Os dois, o calor específico e o coeficiente de condutividade térmica, os dois são números que se referem ao material, tá? Mas o K, ele está relacionado à rapidez. Então, quando o exercício der a ideia para você de aquecer rápido ou devagar, e ele estiver falando de material, o número que vai nos importar é o K, é o coeficiente de condutividade térmica, tá? Agora, quando o cara estiver falando de material também, né, mas ele se referir à energia, precisa de muita energia ou pouca energia para aquecer, aí eu vou olhar para o calor específico. Então, o calor específico está relacionado à energia. O coeficiente de condutividade térmica está relacionado à rapidez. É sutil a diferença, porém extremamente importante, tá? A gente vai ver isso no exercício. Vamos lá. Exemplos de condução do calor. Porque temos a sensação de uma latinha gelada estar mais fria que uma garrafinha, né? Então, quando você ia lá na loja de conveniência, abria a geladeira, botava a mão na latinha, botava a mão na garrafinha. E você tinha a sensação da latinha estar mais fria. Está mais fria mesmo? Bem, se você partir do princípio que a latinha e a garrafinha estão na geladeira por um longo tempo, os dois estão em equilíbrio térmico com a geladeira e, portanto, na mesma temperatura, tá? Então, por que a latinha parece mais fria do que a garrafinha? Porque a latinha é de metal e o metal é bom condutor de calor. Então, quando você põe a sua mão na latinha ou a mão na garrafinha, que é de plástico, o que vai acontecer? Vai haver uma transferência de calor da sua mão, que é o quente, para a latinha e para a garrafinha, que é o frio, tá? Mas como a latinha é de metal, ela é boa condutora de calor, ela tem um K alto. Ela vai roubar calor da sua mão mais rápido, ó, rapidez, ela rouba calor mais rápido do que a garrafinha, que é de plástico. Beleza? Então, olha só, se você tiver algum lugar aí por perto que tem algum metal, põe a mão aí, ó. Põe a mão em alguma coisa que seja metálica, tá? Que eu tenho um cestinho de lixo. Tá, agora põe a mão numa fórmica, numa madeira, né? Dá para perceber que a parte metálica parece mais fria? Mas não é mais fria, está na mesma temperatura, né? Na temperatura da sala, do quarto, do banheiro, sabe Deus onde você está assistindo essa aula, né? Está na mesma temperatura. E por que parece mais fria? Porque ela é boa condutora de calor. Ela rouba calor da sua mão mais rápido, né? Do que a fórmica, que é de madeira. Tá bom? Olha lá, eu coloquei aqui uma tabelinha com o coeficiente de condutividade térmica só para você ter uma ideia, tá? Esse K, ele está nessa unidade, joule por segundo, metro, grau Celsius. Não se preocupe muito com a unidade, né? É só para comparar aqui, ó. Olha o alumínio, 240. Olha o cobre, 390. Olha a prata, 420. Tá. Agora, olha o ar, 0,0256, tá? Então, geralmente é assim, tá? Sólido conduz melhor que líquido e conduz melhor que os gases. Dentro dos sólidos, os melhores condutores são os metais, tá? E os piores condutores, normalmente, são os gases. E o mais legal é que a natureza sabe disso, tá? O que é esse passarinho aqui? Não parece que ele tá gorduchinho? O que é o passarinho da quarentena? Comeu pra cacete? Não, né? É porque tá frio, né? E o que o passarinho faz? Ele eriça suas penas para acumular ar, né? Porque o ar é tão mau condutor de calor que a gente considera ele isolante térmico, tá? Então ele eriça suas penas para acumular ar, para diminuir a perda de calor para o ambiente, porque está muito frio, tá? A gente faz isso também, né? Professor, a gente não tem pena, eu sei, mas a gente tem pelo, né? Quando está muito frio, você não se arrepia? Qual a ideia de se arrepiar, né? Os pelos se eriçam para acumular ar, para diminuir a perda de calor para o ambiente. Acontece que a gente não é mais tão peludo quanto os nossos ancestrais, os primatas. Beleza? Olha lá, 2. Para produzir uma panela de cozinha que esquenta rápida e uniformemente, o fabricante deve escolher como matéria-prima um metal que tenha. Então está se referindo ao calor específico e à condutividade térmica. Tá? Então vamos pensar primeiro na condutividade térmica. No K, lembra? O K está relacionado com a rapidez. Você quer aquecer a sua panela de forma rápida ou devagar? Aquecer rápido, tá certo?
Então ela tem que ser boa condutora de calor, ela tem que ter alto coeficiente de condutividade térmica. Beleza? Então rapidez, eu penso no K, quero aquecer rápido a panela, então tem que ter alto K. Beleza? Tá, agora vamos pensar na energia. Para aquecer a sua panela, você quer que precise de muita energia ou pouca energia? Eu gostaria que fosse pouca energia. Por quê? Porque para aquecer a panela aqui na minha casa, a gente faz isso com fogão a gás, tá? E eu pago a conta de gás, tá? Então, quanto menos gás gastar, melhor é para mim, porque eu economizo, tá? Então, para mim, o ideal é que gaste pouca energia, tá? Que eu preciso de pouca energia para aquecer, tá? Pouca energia para aquecer, calor específico baixo. Então, eu tenho que buscar um material que tenha um alto coeficiente de condutividade térmica e um baixo calor específico, resposta alternativa A. Repare que não há uma relação entre esses coeficientes, tá, gente? Tem materiais que têm os dois coeficientes altos, tem material que tem um alto, outro baixo. Não existe uma relação, tá? Não existe uma relação entre os coeficientes. Tudo bem? Estou vendo as coisas piscarem aqui, mas eu vou tirar as dúvidas no final, tá? Vamos continuar. Convecção. Tá tudo bem, gente? Ana, muito obrigado. A condução do calor é molécula a molécula, tá? Molécula a molécula. O fluxo de calor é uma grandeza vetorial? Não, é uma grandeza escalar, tá? Volt, você pode dizer que a condução se caracteriza pelo transporte de energia? Não, a condução, a molécula vibra, tá? Mas não ocorre o transporte. Vamos lá. No final eu vou ler as dúvidas bonitinho, tá? Vamos para a convecção. Eu só dei uma paradinha porque eu achei que tinha travado. Vamos lá, convecção. Convecção é a troca de posição das partes do fluido por diferença de densidade, tá? Então, ocorre só em fluidos, líquidos ou gases. Um fluido é um líquido ou um gás. Então, se você reparar aqui bem na pontinha da chama, o que acontece, né? O gás ele é aquecido pela chama, no que ele é aquecido ele se expande, né? Aumenta o volume. Ao aumentar o volume, densidade é massa por volume, quanto maior o volume, menor será a densidade. Então, ao aquecer ele aumenta o volume, diminui a densidade, fica menos denso, sobe. E aí o gás, né, mais frio desce, é mais denso, desce, é aquecido pela chama e você tem continuamente correntes de convecção, tá? Então o esqueminha da convecção é esse aqui. Varia a temperatura, varia o volume e aí varia a densidade, tá? Então, por exemplo, variou a temperatura para cima, aqueceu. No que aqueceu, dilatou, né? O gás vai expandir e aumenta o volume. No que aumentou o volume, diminui a densidade, fica menos denso, sobe. Fazer o contrário, variou a temperatura para baixo, resfriou. No que resfria, contrai, diminui o volume. Se diminui o volume, aumenta a densidade, tá? Então vamos lá. Por exemplo, lareira. Qual que é a função da lareira? A função da lareira é aquecer, concorda comigo? E aí a lareira é colocada embaixo. Gente, vocês já viram algum lugar onde a lareira é colocada em cima? Não tem, né? Ela tem que ser colocada embaixo. Por quê? Qual é a função dela? Aquecer. A lareira colocada embaixo, ela aquece o ar de baixo. Por que a lareira aquece o ar de baixo? Porque ela está embaixo. Se ela estivesse em cima, ela aqueceria o ar de cima. Se ela estivesse no meio, aqueceria o ar do meio. Como ela está embaixo, ela aquece o ar de baixo. O ar de baixo, aquecido, ele se expande, fica menos denso, sobe. Aí o ar frio mais denso, desce. É aquecido pela lareira, que está embaixo, e você tem continuamente a convecção. Então, guarda isso. Se você quiser aquecer um líquido ou um gás, por causa da convecção, o aquecedor tem que ser colocado embaixo, tá? Então, o aquecedor sempre na parte de baixo. Da mesma forma, se você quiser resfriar um líquido ou um gás, por causa da convecção, o refrigerador tem que ser colocado em cima, tá? Então, aqui, ó, temos aqui o ar-condicionado colocado em cima. O ar-condicionado em cima, né? O ar-condicionado em cima, ele vai resfriar o ar de cima, tá? Aí o ar frio, ele é mais denso, desce. O ar quente é menos denso, sobe.
é resfriado pelo ar-condicionado que está em cima e você vai ter a convecção continuamente. Faz o seguinte, imagina um lugar onde o ar-condicionado é colocado embaixo, tá? Tem uns hotéis aí mais antigos em que o ar-condicionado é colocado embaixo da janela, inclusive, né? Pensa comigo, o ar-condicionado colocado embaixo, ele vai resfriar o ar de baixo. Só que o ar frio é mais denso, ele vai permanecer embaixo. E o ar quente ele é menos denso, permanecerá em cima. Vai ter a convecção? Não, porque o denso já está embaixo, o menos denso já está em cima. Não vai trocar de posição. Vai resfriar o ar do quarto? Vai, mas não vai ser por convecção, vai ser por condução. Mas como é que é o coeficiente de condutividade térmica dos gases que eu mostrei para vocês ali na tabela? Do ar, não é bem baixinho? Então vai demorar muito para resfriar o ar do quarto. Você vai ter que deixar o ar-condicionado ligado por um grande tempo, vai gastar bastante energia elétrica, tá? Então se eu quero resfriar o ar do quarto de maneira rápida e uniforme, o ideal é colocar o ar-condicionado na parte de cima. Beleza? Então vamos lá, exemplos. Sentido da brisa durante o dia ou a noite, tá? Aqui a gente já viu na calorimetria, lembra? O calor específico da água é alto, né? É mais difícil aquecer a água do que aquecer a areia. Por que é mais difícil? O que eu acabei de falar, calor específico está relacionado a energia. Precisa de mais energia para aquecer a água do que aquecer a areia, tá? Então a areia, como é mais fácil aquecer, porque ela tem um calor específico menor que o da água, ela fica mais quente do que a água durante o dia. Esta areia quente aquece o ar que está sobre ela, este ar se expande, fica menos denso, sobe, né? E a brisa sopra durante o dia do oceano para o continente, tá? E o sentido da convecção é assim. E aí à noite inverte o sentido. Tudo bem? Inversão térmica. Então vamos lá. Como é que é a inversão térmica? A Terra, ela funciona como uma enorme chapa quente, tá? Então a Terra funciona como uma enorme chapa quente. Então o ar próximo à Terra é aquecido pela Terra. Esse ar se expande, fica menos denso, sobe. O ar frio, mais denso, desce, é aquecido pela Terra e você tem continuamente a convecção. Isso é normal. Mas em alguns dias de inverno, você tem umas massas de ar que invadem o país. E essas massas de ar são muito frias e, portanto, muito densas. E como elas são muito densas, elas invadem por baixo, tá? E aí o ar frio, denso, está embaixo. E o ar quente, menos denso, está em cima. Vai ter a convecção? Não, porque o mais denso já está embaixo. O frio denso está embaixo, o quente menos denso está em cima. Vai ter a convecção? Não vai. E qual é o problema de não ter a convecção? O problema é que não vai facilitar a dispersão dos poluentes, tá? E aí a cidade de São Paulo, por exemplo, fica uma névoa de poluição. Tá? É uma inalada e 4 tossidas. Beleza? Com o passar dos dias, ela tende a dissipar, porque a Terra começa a aquecer o ar frio próximo a ela, né? E o ar quente em cima começa a resfriar. Então o ar frio aqui embaixo vai aquecendo, o ar frio aqui, ar quente em cima vai resfriando, o ar frio embaixo vai aquecendo, o ar quente em cima vai resfriando, chega uma hora que o ar frio embaixo aqueceu tanto que virou ar quente. E o ar quente em cima resfriou tanto que virou ar frio e aí volta a ter a convecção. Tá? Mas até que isso ocorra demora alguns dias e o problema está na inversão térmica, que é a falta... O problema é não ter a convecção, isso aí vai dificultar a dispersão de poluentes. Tá? O problema está na não dispersão dos poluentes. Tudo bem, gente? E a radiação? Propagação do calor que ocorre por ondas eletromagnéticas, tá? Então, qualquer corpo irradia, qualquer corpo emite ondas eletromagnéticas, tá? E a onda que ele vai emitir depende da temperatura que ele tem, tá? O fato é que onda eletromagnética, vocês vão ver mais para frente comigo, né? Ela pode se propagar no vácuo, ela não precisa de um meio material. Tudo bem? Das três é a única que não precisa de meio material, é a irradiação. Ó, radiação térmica é a energia emitida por todo o corpo de temperatura absoluta não nula. Todo corpo emite radiação, tá? Todo corpo emite radiação. Tá bom. É possível aquecer, temos o Sol e temos a Terra. É possível. Como é que o Sol consegue aquecer a Terra? Veja, o que a gente tem aqui no meio entre o Sol e a Terra, não é vácuo? Sol consegue aquecer a Terra por condução? Tem condução através do vácuo? Não. Sol consegue aquecer a Terra por convecção?
Não, convecção ocorre só em líquidos e gases, não ocorre através do vácuo. Então a única maneira que o Sol tem para aquecer a Terra é por irradiação, são por ondas eletromagnéticas, tá? As ondas eletromagnéticas que manifestam maiores propriedades térmicas estão na faixa do infravermelho. Então não é qualquer onda eletromagnética que a gente chama de calor, tá? São as ondas eletromagnéticas que estão na faixa que a gente vai chamar de infravermelho e a gente vai ver isso com calma lá em ondulatório, tá? Então, por exemplo, corpo humano. A temperatura do corpo humano é aproximadamente 310 kelvins, tá? Para essa temperatura, a gente emite uma frequência máxima de radiação, né, que é nessa faixa aqui, 3,2 vezes 10 a 11 Hz. Se você olhar isso numa tabelinha, está dentro do infravermelho, tá? Então, nós estamos emitindo radiação infravermelha. Dada a temperatura natural do corpo humano, a gente emite radiação infravermelha. E radiação infravermelha não é luz. Se nós estivéssemos no quarto completamente escurecido, nós não nos veríamos, embora estejamos todos emitindo radiação infravermelha, tá? Você, num quarto escuro, né, com um coleguinha aí do lado, né, você não tá vendo o coleguinha, mas se você chegar a colocar a mão próximo ao peito dele, você vai sentir o calor emitido pelo corpo dele, tá certo? Tá emitindo radiação infravermelha, ondas de calor. E aí o infravermelho não dá para ver, não é visível. Mas tem alguns equipamentos que captam essa radiação infravermelha e convertem isso numa tela que emite luz, que é o dispositivo de visão noturna, tá? Aqui, ó. O dispositivo de visão noturna, ele é baseado no calor emitido pelos corpos, tá? Então, quanto mais quente é o corpo aqui, mais branco fica, né, nesse tipo de foto, tá? Vocês que vão fazer medicina, vocês vão usar isso aqui em exames de diagnóstico por imagem. Dá para você tirar uma foto térmica da pessoa. Muito bom. E estufa? Vamos explicar como é que funciona a estufa. A estufa é feita com teto e paredes de vidro, né? A temperatura interna é maior que a externa. Por que que isso acontece, tá? Veja, o vidro ele é transparente para a luz, né? Então aqui tem uma janela, né? Eu consigo ver o prédio lá do outro lado porque a luz atravessa o vidro. Então a luz atravessa o vidro, incide na parte interna da estufa, incide nas coisas, nas plantas, no chão. E as coisas, as plantas do chão vão emitir radiação na faixa do infravermelho, tá? E essa radiação infravermelha não consegue atravessar o vidro. O vidro ele é transparente para a luz, mas ele é opaco ao calor. Então entra a luz é absorvida, as coisas emitem calor, né, infravermelho, e esse infravermelho não sai, tá? Entra a luz é absorvida, emite infravermelho, não sai, vai aumentando a temperatura dentro da estufa, é o famoso efeito estufa. Beleza? E o grande exemplo da aula é a garrafinha térmica, tá? Gente, esse exemplo é o que mais cai na prova, garrafinha térmica. Então, veja lá. Qual é a ideia da sua garrafinha? Você está com uma garrafinha térmica aí do lado, né? Se o líquido está gelado, você quer que o líquido permaneça gelado. Se o líquido está quente, você quer que o líquido permaneça quente. Então, a ideia da garrafinha é isolar termicamente. Beleza? Tá, então você quer evitar as formas de propagação do calor, que são por condução, convecção e irradiação. Não dá para evitar 100%, então você quer minimizar, né, a condução, a convecção e a irradiação. Então, como é que é a garrafa térmica? Como é que é a garrafinha térmica, né? Elas são dois recipientes de vidro, um dentro do outro. É feito de vidro porque o vidro é um péssimo condutor de calor, tá? O vidro é tão mau condutor de calor, o K dele é muito baixo, né? A gente considera ele isolante térmico. Entre os recipientes de vidro é feito o vácuo. O que o vácuo impede? O vácuo impede a condução? Tem condução através do vácuo? Não. Então o vácuo impede a condução. Concorda comigo? Né? A condução é por agitação molecular. O vácuo não tem molécula, então o vácuo impede a condução. O vácuo impede a convecção? Tem convecção através do vácuo? Não. Então o vácuo impede a convecção. O vácuo impede a irradiação? Tem irradiação através do vácuo? Tem. Então o vácuo não impede a irradiação. O vácuo impede a condução e a convecção, tá? Para a gente evitar a irradiação, a gente deixa a superfície espelhada. A ideia é refletir a radiação de dentro,
de volta para dentro e refletir a radiação de fora de volta para fora. E para você evitar a convecção no próprio líquido, você tem que fechar bem a tampa. Suponha que o líquido esteja quente e a tampa está entreaberta, né? O líquido quente vai perder calor para fora, ele resfria, no que resfriou ele ficou mais denso, desce. O líquido mais quente, menos denso sobe, perde calor porque a tampa está aberta e assim você tem a convecção no próprio líquido, tá? Gente, a garrafa térmica vocês têm que saber de qualquer jeito, Tudo bem? Para terminar a aula, para eu poder tirar as dúvidas aqui com vocês, deixa eu só fazer mais uma coisinha, ó. Vamos fazer um exercíciozinho de conta para vocês verem como é que é, tá? Esse exercício ele está na sua lista, beleza? Tá na sua lista. Vamos fazer juntinho aqui para você ver como é que é, ó. O esquema a seguir representa o aparelho de Searle, no qual se notam duas câmaras, A e B, por onde circulam fluidos a temperaturas constantes, respectivamente a 100 e a 0 graus Celsius. Tá? Muito bom. Duas barras metálicas, 1 e 2, de mesma seção transversal, são associadas como se indica. As extremidades da associação adentram as câmaras A e B. Então essa câmara é mantida a 100 graus Celsius e a câmara B é mantida a 0 graus Celsius. Os comprimentos das barras 1 e 2 valem respectivamente 10 e 16. E os coeficientes de condutividade térmica nessa ordem são 1 e 0,4 calorias por segundo centímetro grau Celsius. Estabelecido o regime permanente de condução, determina a temperatura na junção das barras. Então veja, aqui é mantido a 100, aqui é mantido a 0 e eu quero calcular a temperatura nessa junção aqui, tá? Vou chamar essa temperatura de θJ e é isso que a gente quer achar. E aí, ó, esse exercício é a aplicação da lei da condução do calor. Lembra que eu falei para vocês que o fluxo de calor ele também é chamado de corrente térmica em analogia à corrente elétrica. Vamos fazer essa analogia aqui para vocês perceberem, ó. Imagina que eu tenho dois resistorzinhos aqui, tá? E eles são colocados em série. Vocês concordam comigo que a corrente que passa no primeiro resistor é a mesma que passa no segundo? Não tem outro caminho a não ser esse, tá? Então a corrente que passa no primeiro é igual à corrente que passa no segundo. Então eu posso escrever que a corrente elétrica no primeiro resistor é igual à corrente elétrica no segundo resistor, porque eles estão associados em série. Tudo bem? Então aqui é a mesma ideia, né? Lembra, o que motiva a passagem de corrente elétrica? É uma diferença de potencial. O que motiva a passagem do fluxo de calor, que eu também chamo de corrente térmica? O que motiva a passagem de corrente térmica? O fluxo de calor, uma diferença de temperatura, tá? Então esse lado está a 100, esse lado está a 0, vai ter uma corrente térmica, um fluxo de calor passando nas duas barrinhas. E as duas barrinhas estão em série. Então, o fluxo de calor que passa na primeira barrinha é igual ao fluxo de calor que vai passar na segunda barrinha, tá? Exatamente como a gente fez com a corrente elétrica, a gente faz aqui com a corrente térmica. Pegou a analogia? Bom, vamos resolver. Agora a gente vai abrir a formulinha. Como é que é o fluxo de calor? É K vezes a área da seção vezes a temperatura do lado quente menos a do frio, dividido pela espessura, tá? E aqui é a mesma coisa. Tá tudo no sistema usual, é só jogar e fazer a conta. Ele falou que as duas barras têm a mesma seção transversal, tá? Então a área da primeira é igual à área da segunda. Cancelou. Então vamos lá. Quem que é o K da primeira? É 1. Olha agora, a área cancelou, né? Então fica assim, ó. Temperatura do lado quente menos a temperatura do lado frio. Olha para a barrinha 1. O lado quente é o lado esquerdo, que está na temperatura de 100 graus Celsius. E o lado frio, na barrinha 1, é o lado direito, que está na temperatura θJ, que eu quero calcular, tá? Então, quando eu faço temperatura do lado quente menos a temperatura do lado frio, para a barrinha 1, fica 100 menos θJ. E qual que é a distância que o fluxo de calor tem que atravessar na barrinha número 1? Ele tem que atravessar exatamente o comprimento da barrinha número 1 que ele deu aqui, que é 10 centímetros, tá? Mesma coisa para a barrinha número 2. O K dá 2,
é 0,4. A área cancelou. Vamos lá. Quem que é o lado quente, quem que é o lado frio na barrinha 2? Barrinha 2, o lado quente é o lado esquerdo, que está na temperatura θJ. O lado frio é o lado direito, que está na temperatura 0. Então fica θJ menos 0 nesta ordem. E aí o fluxo de calor tem que atravessar que distância? É o comprimento da barrinha 2, que é 16 centímetros. Beleza, gente? Então aí, ó, é só você fazer a continha, né? Passa esse 10 para lá multiplicando, né? 0,4 vezes 10 vai dar 4 aqui. 4 por 16 simplifica por 4, fica um quadro aqui embaixo. E aí multiplica em cruz, 4 vezes 100, 400. 4 vezes menos θJ, menos 4 θJ. Do lado de cá sobrou θJ. Esse menos 4 θJ passa para o outro lado, 5 θJ é 400, θJ 80 graus Celsius. É essa a temperatura na junção. Firmeza? Beleza, gente? Temos aí 4 minutinhos para dúvidas, tá? Então vamos lá. O que é que vocês têm de dúvida aí, ó? O K ser baixo está relacionado com o fato do material ser isolante térmico ou não? O material que tem o K baixo, né, ele é tão baixo que eu posso considerar ele como sendo isolante, tá? Não existe condutor perfeito, não existe isolante perfeito, tá? Então, quanto menor o K, pior condutor ele é e, portanto, melhor isolante ele é, tá? Então, depende da aplicação, tá? Por exemplo, quando eu pego um copo de vidro aqui, ó. Então, quando eu pego o copo, eu seguro o copo aqui em cima, né? Eu sinto pouco o frio, né? Quando eu pego aqui na parte baixa, eu sinto lá da água, tá? Porque, mas o calor, né, não conduziu pelo copo. Mas o copo é de vidro. O vidro é um péssimo condutor de calor, tá? Então, mas isso aqui você pode ver bem como quando você pega café, né? Tá bem quente, tá? Você pega na parte de cima do copo, né? Na parte de baixo está em contato com o café, vai estar mais quente, a parte de cima não. O vidro é um péssimo condutor de calor. O exemplo 4 não está nos slides que você deixou no HD virtual. Tá, eu vou verificar, mas eu vou colocar todos os slides, tá? E vou colocar todos os slides da propagação do calor, todos eles preenchidos. Porque eu percebi que essa aula eu tive que ir um pouquinho mais rápido que o normal e não dava tempo de preencher, tá? Então eu vou colocar os slides completos. Fique tranquilo, meu querido. Vamos lá. Todo material de alta condutividade térmica possui alta condutividade elétrica. Isso é verdade, tá, gente? Isso é verdade, tá? Bom condutor de calor. O que faz do material bom condutor de calor ou faz também bom condutor de eletricidade? É o fato de terem vários elétrons livres, tá? Então isso é verdade. Érica perguntou, né? É verdade, Érica. À medida que a panela aquece mais rápido, ela não irá mais rápido também? Sei, mas a panela vai no fogão, tá? Aí você põe ali na chama, ela vai aquecer rápido, tá? Aí você fez o arroz, aí você tira o arroz, aí você põe no pirex, tá? Para manter ele quentinho, porque o pirex ele é vidro mau condutor de calor, beleza? Então, para fazer o alimento, eu uso um bom condutor. Para manter a temperatura do alimento, eu preciso de um isolante. Aí eu ponho o pirex, que é de vidro. Muito bem, muito bem. Isabela, posso dizer que o fluxo de calor é a quantidade de calor pelo tempo? Tá certo, isso mesmo. A unidade de medida do K é joule metro por segundo Kelvin? Não. É joule por metro segundo Kelvin, tá? O metro vem depois da barrinha aqui, você botou antes. Mas você vai disponibilizar as slides preenchidas no HD? Vou da parte de propagação do calor, porque não deu tempo para vocês preencherem, tá? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Esquema da brisa durante o dia mesmo, o exemplo da pipa porque no exemplo da panela o calor específico deveria ser baixo? Porque eu quero que precise de pouca energia para aquecer, tá? Eu não quero ficar gastando muito gás para aquecer a panela. Eu gostaria que fosse pouca energia para
Aquecer. Seus slides cortam na hora de imprimir. Você tem que dar uma ajustada aí, tá? Aqui imprimir beleza, não sei o que acontece aí. Voltar no slide da garrafa térmica? Volto. Aqui, ó. Dá um print aí. Júlia. É o seguinte, gente. Tem umas perguntas tão... Mesma coisa. Seguinte. Estamos em final da aula, tá? Então, se eu não respondi a tua pergunta, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Se eu não respondi a tua pergunta, você mande para mim pelo Instagram, tá? Posso mudar o slide aqui, ó? Vamos lá. Então, ó, a tarefinha para casa. Se liga aí. Tarefinha para casa. Isso aqui, ó. Vamos lá. Tarefinha para casa. É isso aqui. Sobre efusão, essa parte eram 5 exercícios sobre efusão que estava na lista da semana passada, tá? Se olhar no final da lista da semana passada, tem 5 exercícios. Eu já fiz um, então sobram 4 para você fazer. Diagrama de fases, tá? Tem esses exercícios aqui, são 5, né? E mais 5 da lista. Só que desses 5 eu já fiz 2, tá? Então sobrou 3 para você fazer. E de propagação do calor são esses aqui. Parece muita coisa, mas muitos deles é rápido. É ler e assinalar, não tem conta nenhuma, tá? E o exercício da lista, que são 10, eu já fiz um, então faltam 9, tá? Se você somar no total, dá 20 e poucos exercícios, só que muitos deles você faz muito rápido e são dessa parte de propagação do calor. Os exercícios que envolvem conta, eu fiz a resolução em vídeo, tá? Você vai poder assistir a resolução, caso tenha dúvida, dá para rever. Beleza? Então eu vou disponibilizar para vocês no seu HD, tá? Agora à tarde. Não vai ser agora, porque eu tenho que produzir os slides, tá? Mas lá pelas 2 e pouco, umas 3 horas, tá? Vai estar lá no seu HD os slides da aula de hoje, tá? De propagação do calor, preenchido. Vou disponibilizar os links da resolução. Uma terceira coisa que eu ia falar que eu esqueci, tá? Mas basicamente é isso, tá? Os slides da aula de propagação do calor preenchidos e os links da resolução para você poder rever caso tenha alguma dúvida. Assim, e qualquer dúvida, mande para mim aqui pelo Instagram. Joinha, gente? Chega por hoje! Tchau!